Fala, gênio! Meu nome é Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. A nossa aula de hoje é sobre carboidratos. Você sabe o que é carboidrato? Vamos lá então. Os carboidratos são chamados de hidratos de carbono, glicídios ou apenas açúcares. São substâncias orgânicas importantes para o nosso metabolismo. Na sua constituição, nós podemos encontrar carbono, hidrogênio e grupo hidroxila. Em alguns casos, podemos encontrar nitrogênio, enxofre e fósforo. Nós vamos encontrar carboidratos em várias fontes, como pães, massas, leite, frutas. Também podemos encontrar em raízes tuberosas e caules do tipo tubérculo. Como eu falei, os carboidratos apresentam funções muito importantes para o nosso organismo, como função energética, função de reserva energética e função também estrutural, que nós vamos ver ao decorrer dessa aula. Você sabia que os carboidratos eles são classificados em 3 grandes grupos? Não? Então vamos lá. O primeiro grupo de carboidratos são os monossacarídeos, que são os carboidratos simples, uma única molécula de açúcar. O outro grupo é o grupo dos oligosacarídeos, que são carboidratos já ligados, que possuem 2 a 10 monossacarídeos ligados. E existem os polissacarídeos, que são carboidratos grandes, que possuem centenas de monossacarídeos ligados. Então vamos começar a falar da primeira classe? A primeira classe é a classe dos monossacarídeos. Como eu falei, os monossacarídeos são açúcares simples, um monômero, ou seja, uma única molécula do açúcar. A sua fórmula geral é CnH2ON. Repara que aqui eu tenho uma molécula de água ligada ao carbono, por isso chamados de hidratos de carbono ou carbono hidratado, certo? Olha, você percebe que a proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1 para 2 para 1. Um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Perceba também esse N. Esse N é uma variável. Como assim? Ele é um número variável, que pode ir de 3 a 7. Vamos ver isso aqui comigo? Vamos lá. Quando esse N é igual a 3, eu vou ter a seguinte fórmula: C3H6O3. E eu tenho aqui uma triose. Quando esse N for igual a 4, eu tenho C4H8O4. E eu tenho uma tetrose. Quando N é igual a 5, eu tenho C5H10O5 e temos aqui uma pentose. Quando esse N é igual a 6, eu tenho C6H12O6 e eu tenho uma hexose. E quando o N é igual a 7, eu tenho C7H14O7 e eu tenho uma heptose. Nós vamos estudar todos esses monossacarídeos? Não, pessoal. Os mais importantes são as pentoses e as hexoses e nós vamos começar a falar sobre elas agora. Vamos começar falando sobre as pentoses. As pentoses, elas são monossacarídeos que possuem 5 carbonos. E a função das pentoses é estrutural. Presta atenção que eu estou desenhando uma molécula aqui para você. Repare que nessa molécula vai ter 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Mas o que é mais importante é nós contarmos o número de carbonos. E como que eu vou contar esse número de carbonos? Pessoal, repara que aqui em cima eu tenho um oxigênio. E eu começo a contar o carbono a partir dele, o carbono que está ligado a esse oxigênio, e eu conto em sentido horário. Então aqui eu tenho o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Essa molécula que você está vendo é uma ribose. E essa ribose ela é muito importante porque esse açúcar ele faz parte da constituição da molécula de RNA. Agora olha essa outra molécula que eu estou desenhando para você aqui. Vamos contar os carbonos? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Vocês conseguiram perceber a diferença entre uma molécula e outra? Se você disse que a diferença está no carbono 2 da segunda molécula, você está correto. Repara que no carbono 2 da primeira molécula da ribose, eu tenho uma hidroxila ligada. Já no carbono 2 da segunda molécula, eu não tenho essa hidroxila, eu só tenho um hidrogênio. Daí você percebe que essa molécula tem um oxigênio a menos. Se a primeira molécula era chamada de ribose, porque tem todos os oxigênios, a segunda molécula é chamada de desoxirribose, porque tem um oxigênio a menos. E essa desoxirribose, ela faz parte da constituição da molécula de DNA. Quero recapitular com você aqui agora, então. Repara essa tabela. Nessa tabela eu estou mostrando para você a pentose, a fórmula dela e onde ela é encontrada. A primeira pentose é a ribose, que ela tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, e nós encontramos no RNA. Já a segunda molécula, que é o desoxirribose, ela tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios apenas, e nós encontramos na molécula de DNA.
Sobre pentose ficou entendido? Vamos falar agora então das hexoses. A hexose é um monossacarídeo que possui 6 carbonos. Daí a molécula dela é C6H12O6. Vamos reparar essa molécula aqui do lado. Repara que nós vamos contar o número de carbonos procurando o oxigênio que está entre os carbonos, certo? Então nós vamos começar a contar de sentido horário. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. A função da hexose é energética. E nós temos 3 hexoses importantes. A primeira é a glicose, que nós vamos encontrar no mel, vamos encontrar em massas e em muitos outros alimentos. A segunda hexose é a frutose. É assim chamada porque nós as encontramos nas frutas. E a terceira hexose é a galactose, que nós vamos encontrar no leite. Só que ela vai estar associada a outro monossacarídeo, que no caso é a glicose, só que isso nós vamos estudar um pouco mais à frente. Só para lembrar, essas hexoses, elas têm função de gerar energia para o nosso organismo. Elas vão entrar lá na respiração celular, no nosso metabolismo energético, mas fiquem tranquilos que isso é matéria para as próximas aulas. Bom, pessoal, sobre essa parte está tudo tranquilo? Daí você viu que eu falei que nós vamos encontrar galactose ligado a outro monossacarídeo, aí você me pergunta, como que ocorre essa ligação? Bom, vou falar para você agora. Para a gente entender isso, nós temos que entender a ligação glicosídica. E o que é a ligação glicosídica? A ligação glicosídica é a ligação que ocorre entre 2 carboidratos. Tá? Vamos lá aqui, coloquei para você aqui embaixo 2 moléculas de glicose. Repara o seguinte, nessa primeira glicose, eu quero que você analise esse grupo hidroxila, esse OH que está ligado ao carbono 1. E na segunda molécula, eu quero que você repare também uma hidroxila que está ligada ao carbono 4. Daí você percebe que a hidroxila de uma glicose vai se ligar ao hidrogênio de uma outra hidroxila da outra glicose. Daí, quando eu tenho aqui a ligação de uma hidroxila com o hidrogênio, eu vou formar H2O, água. Daí você vai perceber que dessa interação sai uma molécula de água, fica apenas o oxigênio ligando esses 2 monossacarídeos. Perceba que eu tenho 2 glicoses ligadas a um único oxigênio. Essa ligação que une esses 2 monossacarídeos que nós chamamos de ligações glicosídicas. E aí, vários carboidratos podem se ligar. Tranquilo? Podemos passar para frente? Já que você viu que essas moléculas podem se ligar, vamos estudar então agora a outra classe, que é a classe dos oligossacarídeos. Só para lembrar, os oligossacarídeos, eles podem ter de 2 a 10 carboidratos ligados. Só que o mais importante para a nossa aula e para a nossa dieta, e que cai muito nas provas de Enem, vestibulares, e até na sua prova de sala de aula, nós temos o mais importante, os disacarídeos. E o que são os disacarídeos? Disacarídeos são oligossacarídeos que possuem apenas 2 carboidratos ligados. E a função deles também é energética. Mas eu quero conversar com você sobre eles mostrando essa tabelinha aqui. Vamos lá então. O primeiro disacarídeo que eu quero te falar é a maltose. A maltose, nós não encontramos ela de forma pura dentro dos alimentos. Para falar a verdade, a maltose é um produto de uma digestão, de uma degradação do amido. E o que é a maltose? A maltose é uma molécula que possui 2 glicoses ligadas. Daí a sua fórmula química é C12H22O11. Aí você me pergunta, Thiago, mas não seria C12H24O12? Não, pessoal. Lembra que durante a ligação glicosídica perdemos uma molécula de água? Então perdemos aí 2 hidrogênios e um oxigênio, beleza? A função é energética. E onde nós podemos encontrar essa maltose? Podemos encontrar no milho, no trigo, no centeio, na cevada. Mas vamos lembrar que essa maltose, ela é um produto da degradação do amido, correto? O próximo disacarídeo é a sacarose, que é a ligação de uma glicose e uma frutose. Também tem a mesma fórmula química, C12H22O11. A sua função é função energética. E onde nós podemos encontrar a sacarose? Nós podemos encontrar a sacarose na cana-de-açúcar, podemos encontrar na beterraba, que são muito importantes para a produção do açúcar de cozinha. É esse açúcar que nós usamos na nossa casa. E o próximo disacarídeo é a lactose. A lactose é a união de glicose com galactose.
possui a mesma fórmula química, C12H22O11, tem função energética e nós vamos encontrar esse disacarídeo no leite. É essa lactose que algumas pessoas têm intolerância, tá, pessoal? Elas não têm alergia, têm intolerância à lactose. Tudo entendido por aqui? Então vamos falar agora dos nossos polissacarídeos. Os polissacarídeos são carboidratos que possuem vários monossacarídeos ligados. E nós podemos dividir os polissacarídeos de acordo com a sua função. O primeiro grupo de polissacarídeos é aqueles que possuem função de reserva energética. E quais são eles? O primeiro é o glicogênio. O glicogênio é a reserva energética de fungos, bactérias e animais. Nos animais, nós vamos encontrar esse glicogênio armazenado na nossa musculatura e no nosso fígado. O outro polissacarídeo de função de reserva energética é o amido. O amido é a substância de reserva energética dos vegetais e das algas. O outro grupo de polissacarídeos que eu quero falar para você é aquele que tem função estrutural. E quais são eles? O primeiro é a celulose, que vai constituir a parede celular de plantas e algas, e o outro é a quitina, que vai fazer parte da composição da parede celular dos fungos e do exoesqueleto dos artrópodes. Bom, estamos chegando ao final na nossa aula de carboidratos, só que eu não consigo falar de carboidratos sem finalizar com as fibras. Você já ouviu falar de fibras alimentares? Pois é, você deve ter ouvido falar várias vezes e é impossível falar de carboidratos sem falar delas. Então vamos lá? O que são fibras? As fibras alimentares são carboidratos de origem vegetal e que elas não têm a capacidade de ser digeridas no nosso sistema gástrico. Existem vários tipos de fibras alimentícias. Quais são elas? Celulose, pectina, gomas, hemicelulose, e elas apresentam grandes importâncias para o nosso organismo. Mas antes de falar disso, é importante que nós saibamos que existem dois tipos de fibras: as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Vamos começar pelas fibras solúveis. Quais são as principais fibras solúveis que nós encontramos na alimentação? São as pectinas e as gomas. Elas são assim chamadas porque quando elas estão em contato com a água, elas se solubilizam em água e formam um gel. Olha que interessante. Esse gel, ele vai recobrir o nosso trato gastrointestinal e vai apresentar algumas importâncias. Quais são elas? Primeira, por formar esse gel dentro do nosso sistema gástrico, ele lentifica o trânsito intestinal, dando ali uma sensação de saciedade por mais tempo. Além disso, essas fibras solúveis, elas reduzem, elas diminuem a absorção de açúcares e de colesterol. Inclusive, essa fibra solúvel, ela é muito utilizada em dietas para emagrecimento, por dar sensação de saciedade por mais tempo, fazendo com que a pessoa diminua a ingestão de alimentos e ainda diminui aí a absorção de açúcares e ainda tem uma vantagem de reduzir o colesterol. E existem também as fibras insolúveis. São aquelas que não se solubilizam em água e a principal delas é a celulose. Bom, a celulose, ela tem a função de aumentar o bolo fecal, deixando as fezes bem maiores, bem grandes, o que facilita então o esvaziamento gástrico. Bom, as fibras apresentam muitas importâncias para o nosso organismo de manter a saciedade, de estimular a evacuação, de facilitar esse processo de evacuação, de defecação, e além disso, ela pode prevenir várias doenças intestinais. Você sabia disso? Sabe quais são elas? Olha, as fibras, elas podem prevenir a constipação intestinal, pode prevenir o surgimento de hemorroidas, pode prevenir a diverticulite e pode prevenir também o câncer de intestino. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu fiquei muito feliz de você ter assistido até aqui. E se você gostou dessa aula, deixa aqui seu joinha, comente aqui embaixo o que você achou e aproveite esses comentários para você tirar dúvidas. Pode deixar a sua dúvida aqui que eu vou responder lá para você. Chama seus amigos para participar conosco, vamos aumentar essa nação biológica e vamos fazer com que essa matéria maravilhosa chegue a todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus! Tchau!